Olá pessoal, apenas para deixar um registro aqui, porque esse canal reverencia a história do Grêmio e hoje nós perdemos Sérgio Lopes, o fita métrica, um dos maiores jogadores da história do Grêmio. Ele, para quem é jovem, não conhece, era um jogador que tinha esse apelido pela sua altura, mas também pelos passes certeiros que ele dava. Sérgio Lopes, que nasceu em Osasco, em São Paulo, em 1941, e era um meia exuberante. Ele atuou no Grêmio entre 1964 a 1970. Sérgio Lopes foi 5 vezes campeão gaúcho num período de hegemonia tricolor: 64, 65, 66, 67 e 68. Ainda foi 2 vezes campeão citadino, em 64 e 65. E junto com o Grêmio, conquistou a Copa Rio do Prata. Sérgio Lopes, um jogador que era tão bom que chegou à seleção brasileira, sendo convocado em 1968, jogando 2 partidas pela Taça Omrigues. Sérgio Lopes, grande jogador de futebol. Sérgio Lopes foi escolhido ainda 2 vezes o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, do futebol gaúcho, em 1966 e em 1967. Ele, como era natural de São Paulo, começou a sua carreira por lá, no próprio São Paulo. Tem uma rápida passagem pelo Inter, voltou ao São Paulo e aí veio para o Tricolor, onde ficou, como falei aqui, entre janeiro de 64 até 1970. Ao sair do Grêmio, ele teve algumas passagens. Ele foi para o Atlético Paranaense, ainda jogou pela Portuguesa, pelo Sampaio Correia, e encerrando a sua carreira como jogador de futebol no Figueirense. A partir de 1976, ele se aventurou na carreira de treinador de futebol, passando por inúmeros clubes. Saudades de um grande jogador de futebol, não era da minha época, infelizmente não vi jogar, mas por muitos relatos, pela história que foi contada por vários atletas que eu conheci e tive contato, e ainda com fontes de pesquisadores muito importantes na história do Grêmio, como Daison Santana, por exemplo, tem em Sérgio Lopes uma referência de um grande jogador de futebol, um dos maiores da história do Grêmio, que infelizmente nos deixa hoje. Volto a repetir, esse canal procura sempre contar as coisas boas. Infelizmente Sérgio Lopes faleceu, mas ele deixou um legado como um grande jogador de futebol, um dos maiores da história do Tricolor, e por isso fica aqui a nossa reverência e a lembrança de um craque que passou pelo Grêmio. Sérgio Lopes, o fita métrica.